Olá meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui é Bruno Benigno, urologista, oncologista do Instituto de Robótica e Oncologia de São Paulo, diretor da Clínica UroOnco. Vou direto ao ponto. Recentemente agora, semana passada, no finalzinho do mês 4, começo do mês 5, agora de 2023, aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, o congresso mais importante da urologia mundial, a AUA. E nesse congresso, todos os anos, os urologistas do mundo inteiro atualizam as recomendações para o rastreamento do câncer de próstata, entre vários outros pontos importantes. E eu vou trazer para vocês aqui o que mudou. Bom, nos Estados Unidos, a recomendação para começar o rastreamento eram 55 anos. Né? No Brasil, nós já recomendávamos aos 50 anos de idade. O que eles mudaram? Trouxeram o início do rastreamento para os 45 anos de idade, tá? E aos 40 anos para aqueles homens com fator de risco, que é ter um pai ou irmão com câncer de próstata ou homens de raça negra. E isso é importante porque alguns anos atrás houve uma polêmica nos Estados Unidos exatamente porque uma sociedade americana chamada Task Force falou que não era para fazer mais rastreamento em ninguém. Isso causou muito burburinho por lá. E a sociedade americana viu que houve um aumento nos últimos anos na incidência de câncer de próstata avançado. Baseado nisso, eles chegaram à conclusão de que não se pode retardar o início do rastreamento do câncer de próstata. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto-chave que eu quero destacar para vocês é que sim, o PSA ele continua sendo a ferramenta mais importante, mas não a única, tá? Então o PSA alterado ele deve sempre ser repetido. Por quê? O PSA tem muito falso positivo. Então, às vezes você vê um PSA alterado, o paciente pode ficar preocupado que aquilo seja um câncer de próstata, mas na verdade nada disso. É uma prostatite, é uma hiperplasia benigna da próstata, então o urologista sempre deve repetir o PSA. Outro ponto importante é que a tomada de decisão ela pode sim levar em consideração outros testes sanguíneos que são refinamentos do PSA, como o PHI Score e o 4K Score, né, que já estão disponíveis aqui no Brasil, são testes de sangue, um pouco melhores do que o PSA, mas a decisão de fazer uma biópsia não deve se basear somente nesses testes, tá? Outro ponto importante, já falei que o PSA deve ser repetido. Talvez o ponto que vai trazer mais polêmica é que o manual de recomendações dos Estados Unidos fala que o urologista pode fazer o toque retal, mas não coloca mais o toque retal como obrigatório. E isso eu acho que é o ponto que mais vai divergir entre a opinião dos médicos brasileiros e os médicos americanos. Por que isso? Lá nos Estados Unidos, os pacientes eles fazem o rastreamento praticamente na farmácia, né? Todo mundo faz o PSA e eles acabam descobrindo o câncer de próstata num cenário muito precoce, né? E eles acabam diagnosticando muito câncer de próstata mais cedo do que deveriam. Então muitos homens descobrem a doença no início, acabam indo para a cirurgia e sendo que eles não precisariam ser operados. E eles acabam experimentando os efeitos colaterais de um diagnóstico ultra precoce. Pensando nisso, então eles acabaram não recomendando o toque retal como obrigatório. No Brasil a coisa é um pouco diferente. A gente sabe que a maioria dos homens, 30% dos homens que já chegam no urologista, eles vêm pela primeira vez no médico, no uro. E às vezes o câncer de próstata ele já está ali silencioso, instalado. Então a minha opinião pessoal é que no Brasil eu acho que ainda é temeroso a gente interromper o exame de toque retal periódico. Eu acho que ainda é importante, mas ele pode ser omitido ou ele pode ser aumentado o espaço, né, espaçado entre uma consulta e outra, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, a depender do nível do PSA do paciente. Mas isso, na minha opinião, só se aplica para homens que já vêm fazendo um acompanhamento regular com o seu urologista, o médico já conhece o caso do paciente e aí sim ele vai fazer uma análise de rastreamento ajustada e personalizada para aquele paciente. Mas acho que essa é uma grande novidade que eu acho que vai dar muito o que falar. Bom, um outro ponto importante é que nós usamos muito a velocidade do PSA, né, como uma ferramenta para indicar uma biópsia. O que significa isso? Às vezes o paciente faz um PSA em um ano e no ano seguinte o PSA aumenta em 40% a 50%. Eles colocam que essa velocidade de aumento do PSA ela não deve ser o único critério que o urologista vai usar para indicar uma biópsia. Então ele pode usar outros critérios, por exemplo, a ressonância magnética. E aí vem uma outra argumentação interessante. Eles já assumem que a ressonância magnética é desejável antes de fazer qualquer biópsia de próstata. E aí lá eles têm essa facilidade, né, de ter mais acesso
a esses exames de alta complexidade, e a gente sabe que implementar isso aqui no sistema público de saúde brasileiro pode ser um grande desafio. Mas essa é a recomendação e eu pessoalmente já tenho isso como prática nos meus pacientes. Toda vez que vou indicar uma biópsia de próstata, como padrão, eu já peço uma ressonância antes. Bom, eu acho que esse é o ponto importante. Tenho que ressaltar mais outra mudança que é interessante, que uma vez que o médico, o urologista, pede uma biópsia, tradicionalmente nós retiramos de 12 a 14 fragmentos em áreas diferentes da próstata do paciente. Tá? O que esse manual recomenda é, se na ressonância o médico já identifica a área específica onde existe um nódulo, não há a necessidade de fazer a retirada de 12 a 14 fragmentos. Ele pode tirar de 2 a 4 fragmentos apenas da área suspeita, o que pode diminuir dramaticamente a quantidade de fragmentos que vão ser removidos da próstata, por exemplo, diminuindo o risco até de uma infecção urinária e de uma prostatite. E isso no cenário de primeira biópsia. Já no cenário de uma rebiópsia, o que significa isso? O homem já tem uma biópsia de próstata, veio negativa, ou seja, não achou câncer, mas ele vai precisar repetir uma nova biópsia porque o médico acha que pode ter câncer. Então, nesse cenário, e se a ressonância for normal, eles ainda recomendam que nós façamos a retirada de pelo menos 12 a 14 fragmentos. Então, mudanças importantes aí no manual de acompanhamento. No passar agora dos meses, nós vamos dissecar essas informações, tentar adaptar e ver o que funciona aqui na realidade brasileira e não simplesmente pegar uma recomendação que é de um país, de uma realidade diferente da nossa e colocar aqui. Mas é muito bom estar antenado e saber para que direção, né, a urologia está caminhando, e é importante saber que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, agradeço você ter ficado até aqui o final desse vídeo. Espero que essas informações tenham sido úteis aí para você, ter uma conversa mais aberta com o seu urologista, e nós acreditamos que pessoas bem informadas fazem melhores decisões sobre o seu tratamento. Eu sou Bruno Benigno. Se você quiser saber um pouco mais sobre nós, basta acessar www.clinicauroonco.com.br ou então as nossas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigado.